E aí, pessoal, boa tarde. Hoje, domingo, dia do Senhor, né? Sunday, dia do sol. Hoje, dia 6 de agosto de 2023, tô aqui tomando meu vinhozinho na mais absoluta paz, uma cachaçinha, uma dose de cachaça. Também uma cervejinha. Hiper gelada, né? Muito bom. Essa trindade aqui, né? Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Então, vou beber mais um pouquinho aqui. Fazer o caminho contrário. Muito bom. Então, hoje, estou aqui para falar com vocês. Estamos aqui, né, no canal Pare para Pensar. Eu sou Ralph Gomes. Falar um pouquinho aqui com vocês, conversar, bater esse papo, né, diário que a gente bate aqui. Estou tentando aí manter a regularidade de um vídeo por dia. E antes de começar a falar, né, a discursar sobre o tema, eu queria lembrar aos senhores que quem não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, nos ajude. Se você está gostando do conteúdo aí, nos dê o seu like, ative o sininho das notificações aí para estar sempre recebendo novos conteúdos, porque isso é muito importante para expandir esse conhecimento, né, esse papo que a gente bate aqui, que muitas das vezes é importante para pessoas que não têm acesso a esse tipo de conteúdo. Então a gente direciona o canal para os nihilistas, para os livres pensadores, para os misantropos, para as pessoas introspectivas, para os ateus, para as pessoas que abandonaram as ideias mentirosas desse mundo aqui. Esses sentidos absurdos, essas mentiras que nos contam quase que o tempo todo. E hoje é exatamente, né, o dia que eu escolhi para falar sobre o que é essa diferença. O que nos faz diferentes? O que faz uma pessoa que tem um despertar de consciência diferente das outras pessoas? E isso é básico, né? Isso é um pensamento da modernidade, porque no passado, como não se tinha tanto conhecimento, no passado, que era dominado pela religião, porque basicamente todas as civilizações do passado foram dominadas pela religião, tiveram por base o pensamento religioso, porque não havia ciência, não havia possibilidade do pensamento científico, e ainda hoje, por incrível que pareça, a nossa sociedade ainda é dominada por pensamento religioso, por religiosidade, porque a religiosidade tem a ver com emotividade, com o sistema límbico, o sistema mais antigo do cérebro, mais primitivo, cérebro reptiliano. Emoções, instinto, procriação, né? São os instintos do ser humano. Hoje, o ser humano de hoje, né, apesar de toda a tecnologia, todos os avanços na área tecnológica, nós continuamos com a mentalidade de um primata. Nós continuamos com a psique lá do Homo sapiens primitivo, dos primeiros seres que surgiram com essa configuração aqui. Não mudou praticamente nada a psicologia do ser humano. É comer, beber, se proteger, procriar, buscar abrigo, né? Socializar e morrer. É só isso, né? A preocupação do ser humano comum não é diferente da preocupação de qualquer animal. Instinto básico de sobrevivência. Mesmo nas grandes cidades, mesmo né, nas grandes civilizações atuais, a base é procriar. Buscar um abrigo, né, uma casa, procriar, ter relação, casar, ter filho, né, ter mulher, se envolver com os parentes. Isso tudo é a parte de procriação, né, de ter interesse de manter a espécie. Então,
buscar uma casa, é a mesma questão do bicho, de buscar um abrigo, de buscar segurança, né? Se alimentar, né? Comer, beber nas festas, nas socializações, sempre tem a ver com acumular energia no corpo para poder socializar e procriar. É sempre isso. A igreja é para socializar e procriar. O trabalho acaba sendo também para socializar e procriar. A escola para socializar e para procriar. Os eventos sociais, os shows, o comércio, as pessoas se juntam em locais, se aglomeram para socializar e procriar. É sempre esta merda. Não muda nada. As pessoas estão sempre atrás de algum relacionamento. Porque nesse mundo aqui, prazer e felicidade tem a ver com o outro. Sabe, a pessoa pode estar super bem. Ela está super bem, ela conseguiu um emprego, né, que ela queria. Ou se não é o que ela queria, pelo menos ela conseguiu um emprego. Já não está sem dinheiro, né? Aí, com esse emprego, às vezes ela está sozinha. Porque ela não tinha condições de estar com ninguém e tal, deu algumas cabeçadas. Mas a gente sabe que como a pessoa... quando a pessoa está sem dinheiro, é mais difícil, né? Porque os outros, né? As mulheres, os homens, as pessoas que estão buscando relacionamento, estão buscando um conjunto, né? Não é só uma pessoa. Elas estão buscando uma pessoa também que dê um retorno para elas, financeiro, que dê atenção, né? Que seja uma pessoa que esteja com condições de dar afetividade. Quem está sem dinheiro não tem condições, porque quando você está na merda, você fica mal psicologicamente. Você não tem condições de dar afetividade. Você está carente, entendeu? Então, quando você busca uma relação nessas condições, sem emprego, na merda, sem dinheiro, ou você vai ser capacho de alguém, ou você vai buscar alguém para te bancar, né? Ou você não vai satisfazer as necessidades dessa pessoa que está buscando que você a banque. Entende? Então, são relações conflituosas. Quando as pessoas estão mal financeiramente, tudo vai mal. Porque nesse mundo aqui, o dinheiro é tudo, né? O status financeiro confere um valor à pessoa. Então você pode até ser feio, cara, mas se você tiver dinheiro, pode ter certeza que você não vai ficar sem mulher, a mulher não vai ficar sem homem, e o dinheiro atrai as pessoas, né? É uma questão de sobrevivência, né? O indivíduo quer o que é melhor. Então, a mulher, o homem não vão buscar pessoas piores do que eles, né? Que estão numa condição pior. E quando fazem isso, é porque estão desequilibrados e isso quase nunca dá certo. Então, começa por aí. A pessoa melhora um pouco de vida, aí começa a ter um saláriozinho, tá? Às vezes até promovido e tal. Aí, né, começa a pagar um aluguel, já começa a fazer um financiamento de uma casa. E vai comprando suas coisinhas. E aí fica sempre aquele vazio, né? E todo mundo, você precisa arrumar alguém, né? Essa sociedade de merda, que só quer mais é que você se foda, vai te levar pro buraco se você deixar. E aí fica essa cobrança de pai, de mãe, de família, de amigos, que você precisa arrumar alguém. Quando não tenta arrumar alguém para você, né? Empurrar uma pessoa qualquer, que acha que é parecido com você, que é uma pessoa também que está sozinha, empurra para cima de você e às vezes você aceita. E aí o que acontece? Você está bem, você está com seu emprego, você está tranquilo, sem problemas. Aí você fica com essa necessidade de arrumar uma pessoa. E aí, quase sempre você vai quebrar a cara, né? Porque as pessoas buscam pessoas desconhecidas para se relacionar. Claro, né? Como é que você vai namorar uma pessoa que você conhece há muito tempo? É muito difícil isso, né? Mesmo assim, ninguém conhece ninguém. Quando as pessoas estão separadas, sem envolvimento emocional, é uma coisa. Só amizade, às vezes, tudo bem. Mas quando entra relacionamento afetivo, entra relacionamento afetivo sexual, cobrança sexual, exclusividade sexual, aí, meu amigo, a coisa muda. Entra o ciúme, né? Entra você é meu, a posse, você é minha, e aí a situação fica complicada. Então, a pessoa sai do paraíso, né? Que estava sozinha, com seu dinheiro, com seu salário, sem relacionamento, sem filho, e a pessoa vai exatamente se enfiar num relacionamento para transformar sua vida, muitas das vezes, no inferno. Porque não consegue ficar sozinho. Isso é fruto de quê? Fruto do pensamento instintivo, emocional, que ainda domina o ser humano, como eu falei inicialmente. E o que é a evolução disso? E o que é a evolução deste pensamento? Bota um gelinho aqui no fundo, ó. A cerveja fica geladinha.
E aí o que é a evolução desse pensamento? É a chamada iluminação, que todas as tradições orientais sempre buscaram. O isolamento social é característica, né, dos monges tibetanos, característica também do Cristo, do Buda, né? Afastamento social. Buda, inclusive, né, o Siddhartha Gautama, nessa historinha, né, essas histórias desses grandes mitos sempre são metáforas, nunca tem a ver com a realidade, mas tem a ver com uma simbologia que representa uma evolução de consciência. Siddhartha abandonou os bens, abandonou a mulher, abandonou o filho, abandonou tudo, foi viver isolado para tentar se autoconhecer, sair da Matrix. Jesus, idem, não constituiu família, não teve filhos, não teve mulher, estava ali preocupado em passar uma mensagem também e conhecer o Pai, né? A consciência, a iluminação. Não tem nada a ver com Deus externo, tem a ver com iluminação da consciência. E o que é a iluminação? Eu já falei, né? Iluminação é a mudança, já falei em outros vídeos, quem quiser aí olhar os outros vídeos aí que já tem no canal, eu falo sobre isso, sobre iluminação. A iluminação nada mais é do que a mudança da localização da consciência, da atividade cerebral. Quando você é uma pessoa comum, uma pessoa do mundo, da Matrix, da matéria, que vive deslumbrado com a matéria, né? Essas pessoas que não podem ver bichinho de estimação, que fica todo deslumbrado, que não pode ver uma mulher, um homem ficar todo deslumbrado, que idolatra o ser humano, que idolatra a imagem humana, que não passa de uma cobra, né? Vai lá ver o caixão. Não, que o caixão, ele tem um formato para colocar uma cobra, né? Porque se você recolher os braços do ser humano e as perninhas, fica uma cobra, que é isso que nós somos, um buraco de entrada e um buraco de saída. Uma cobra, uma serpente com braços, é isso que nós somos. Braços e pernas, né? Quando eu falei que você morre, você é colocado de uma forma, um aspecto de cobra, né? Inclusive o caixão, ele tem aquele aspecto de naja, né? Parece uma naja, né? Ele é mais aberto em cima, assim, mais largo em cima, e vai se afunilando, né? Vai se afinando. Parece o formato de uma cobra, dessa naja, né? Porque nosso corpo é o corpo de uma serpente. Como eu falei, a evolução trouxe braços e pernas. Mas nós somos só isso. Um buraco de entrada, um buraco de saída para ser nutrido, para ser hidratado, para acumular energia, procriar e depois morrer. É só isso. Então a iluminação você tira, né, a sua consciência desses infernos. Né? O que é o inferno? É os subterrâneos. Onde estão os subterrâneos da mente? No aspecto mais primitivo, no aspecto mais instintivo, no aspecto mais emocional, que é o sistema límbico cerebral, sistema reptiliano, que só está preocupado com funções básicas e por isso que é chamado reptiliano, porque um réptil ele só tem as funções básicas, ele não é muito inteligente, ele só pensa em comer, beber, matar, procriar, caçar, só isso, né? Se movimentar. Um réptil, ele tem um cérebro muito limitado, né? Às suas necessidades de sobrevivência. Répteis não são animais muito sociáveis, répteis não são animais afetivos, então não tem esse desenvolvimento, né? Tem funções básicas de sobrevivência. Por isso que o sistema instintivo é chamado de reptiliano. E aí, quando você abandona essas áreas e a sua atividade cerebral vai para as áreas mais novas, mais externas, neocórtex, onde está a racionalidade, isso se chama iluminação. É por isso que os movimentos racionais da própria humanidade, da própria civilização, são chamados o quê? Iluminismo, épocas de racionalidade, épocas onde simplesmente o homem entendeu que tinha que separar religião de Estado, que a religião não atende às necessidades mais elevadas do ser humano. A religião simplesmente trabalha no sistema límbico. Isso já foi provado por ressonância magnética. O crente tem atividade concentrada no sistema límbico. É um reptiliano. O verdadeiro crente é um reptiliano. O crente está no limbo. Sabe o que é o limbo? É um lugar onde nada é definido, é um lugar cheio de emoção, é um lugar de reatividade. Esse é o crente, né? Esse é o indivíduo comum que acredita em tudo que dizem, acredita na medicina. Não é só religião, não. Pensamento religioso não é só religião, gente.
Pensamento religioso é tudo que envolve crença cega. Tudo que deixa o indivíduo ser manipulado pelos outros, pelas instituições, pelas corporações, religião, mídia, propaganda, família, essas convenções sociais, pensamento de gado, pensamento de massa. Se você saiu disso, você está iluminado. Se você não corresponde mais à massa, ao gado, a esse comportamento, você ou já está iluminado ou está no caminho da iluminação. Ateísmo, niilismo, misantropia, afastamento social, autoconsciência, sabe, pensamento próprio, individualismo, tudo isso. Todos esses são sintomas de iluminação. O que é iluminação? É sair do limbo, sair do sistema reptiliano, sair dos infernos e ascender para a iluminação, para o céu, para o aspecto mais elevado da consciência. É isso. Entende? Então podemos dizer que esse indivíduo que atinge esse ponto de mudança de consciência, de atividade cerebral para as áreas mais racionais, para as áreas mais elevadas do cérebro, para as áreas mais novas, que tem a ver com tecnologia, com ciência, com informação, com conhecimento, com libertação, com individualismo, com capacidade de raciocínio, de crítica, de autocrítica. Isso é novo, isso é muito novo. Então nós, né, que temos esse pensamento, somos a evolução do Homo sapiens. Eu não sei que nome que vai ser dado para esse novo ser. Somos nós que estamos evoluindo. Talvez nós sejamos os verdadeiros Homo sapiens, né? Porque até agora o homem não foi Homo sapiens. Foi sapiens apenas para a tecnologia, para as questões práticas da vida, né? Para construir ferramentas, para construir civilizações. Sapiens, o homem só foi para isso até agora. Agora, para realmente desenvolver consciência, sabedoria, sapiens, conhecimento que liberta, conhecimento a respeito de si próprio, do que é o mundo, do que é essa matrix. Até agora, o Homo sapiens não teve esse conhecimento. Então, na realidade, nós podemos dizer que o Homo sapiens, ele ainda não atingiu o aspecto mais elevado da sabedoria. E quando você atinge isso é porque você mudou. Não tem jeito e não tem volta. É caminho sem volta. Não estou dizendo que vai ser bom. Não estou dizendo que vai ser prazeroso. Não estou dizendo que isso vai te dar felicidade. Não. Isso é só a verdade. É só conhecer a verdade. Saltar, né? Se expandir dos aspectos mais inferiores, mais antigos, mais primitivos do cérebro, da mente, para os aspectos mais elevados. É somente conhecer a verdade. Não dá para prometer nada. Só a verdade. Então, isso é você migrar, né, de um homem físico, materialista, apegado à matéria, um homem atômico, um homem do mundo, da matéria, da matrix, da ilusão, do corpo, do sexo. É você migrar disso para um universo virtual. Essa é a verdadeira espiritualidade. É você sair desse contexto físico, provisório, temporário, perecível, para um aspecto que é imperecível, né? Indelével, intangível, fora do mundo físico, o mundo mental, o mundo virtual, para o qual o mundo está começando a despertar. Através da internet, através do metaverso, através de possibilidades de vivências fora do mundo físico. Isso sempre foi atribuído à religião. Erroneamente, né? Que a religião é uma idiotice, é uma insanidade, sem critério, sem ciência, sem lógica, sem racionalidade. Quando você chega nessa espiritualidade ou nessa virtualidade, é porque você começou a entender que esse mundo aqui não faz sentido, que esse mundo físico é provisório, que esse mundo físico é perecível, acaba, mas aqui nada acaba. Aqui
aqui no mundo das ideias, no mundo dos sonhos, no mundo das memórias, tudo pode ser preservado, tudo pode ser salvo. É o único lugar onde você pode salvar ideias, conceitos na nuvem. Está muito mais garantido algo salvo na nuvem do que salvo num dispositivo físico. Pode ser destruído, pode ser danificado. Concorda? Então, nós podemos observar que a própria evolução, o próprio mundo atual, a própria modernidade contempla a ideia de salvar informações num mundo extrafísico, num mundo virtual, num mundo onde a informação está preservada. Isso significa o salvar das religiões. Foi mal compreendido, que não foi explicado. Nós estamos aqui para explicar tudo isso. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E eu não me canso de pedir, por favor, nos ajude a expandir esse nosso canal, se inscrevendo se você ainda não é inscrito, para dar mais relevância aqui às nossas ideias e às nossas propostas. Então, fui!